Olá, vamos para mais um vídeo e eu quero falar hoje sobre a consciência de riqueza, olha só, consciência de riqueza e a educação financeira. São duas forças que são trabalhadas juntas ou que deveriam começar muito cedo na vida de todos, tá? Então, repetindo, educação financeira é uma coisa, que é o lado racional de como trabalhar isso, tá? E a consciência de riqueza, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças e aproveito para te convidar para te inscrever no canal, tá? Agora aí, dar o seu like, comentar, compartilhar com aquelas pessoas que fazem parte da sua vida e que você goste, tá? Se for bom para você. E também me siga no Instagram, conheça ainda o meu curso de finanças e aproveite o mês de outubro que tem um super bônus aí para quem quer fazer a sua educação financeira de fato se tornar algo que faça parte da sua vida, tá bom? Muito bem. Bom, esse vídeo então, a ideia é trabalhar essas duas forças, como eu falei. A consciência é algo invisível, algo sutil. Uma palavra que ela não é usada no dia a dia, principalmente em relação ao dinheiro, enfim, a gente usa o racional. Eu estou aqui conversando com você numa frequência de mental, né, em que é da educação financeira, tá? Então, mas se não for compreendido essas duas frequências, uma que é aquela que está por detrás, silenciosa, que é de como nós pensamos, como sentimos o dinheiro, como sentimos a riqueza, como estão vibrando dentro de você essas questões relativas a aquilo o que é o dinheiro, o que são as suas crenças de verdade, aquilo que você sente que for colocado dentro de você e que você nem sabe, mas que pode estar, e na grande parte da maioria das pessoas estão jogando contra aquela situação de busca de melhores resultados financeiros, de ter uma vida melhor. Por quê? Porque isso é uma programação. Bom, então entender isso, fazer repetidamente vídeos como esse, é uma forma de começar a transformar, então, sem se perceber, né? Você vai ver que tem alguns truques que eu quero comentar aqui no final, então, um truque específico para você falar com seu serzinho, que é o subconsciente que está aí comandando a sua vida, e a gente nem sabe, mas ele está ali dentro, né? Então, essas coisas precisam ser compreendidas e aos poucos, à medida que você assiste um vídeo, que você me ouve, que você pratica alguma ação, é como se você colocasse um balde com água, né, que não tá muito limpa, coloca mais água limpa e ele aos poucos vai depurando e você daqui a pouco nem percebeu e está com um novo conteúdo ali, que é o que vai fazer a sua vida mais agradável, mais rica e financeiramente falando, mais cheia de, digamos, de possibilidades, de oportunidades. Bom, falei bastante para dizer o seguinte: a educação financeira pode fazer você mudar a sua vida, sim, tá? E é algo muito simples, porque qual é a dificuldade que tem em eu dizer assim, você precisa só gastar menos do que você ganha 1.000, gaste só 800 e os outros 200 você vai investir. Isso é fácil de entender, né? Bom, outra coisa, você fazendo isso, investindo e depois os juros que você tiver, você vai reinvestindo, pronto, está aí a regra para você ficar rico. Bom, tão simples assim, mas por que não acontece? Por isso que eu estou falando. Existe a tal de consciência de pobreza. Essa consciência de pobreza, ela vem de tempos históricos aí se acumulando e que faz com que, por exemplo, mesmo sem perceber, 90% das pessoas que alcançam algum resultado de, por exemplo, um prêmio na loteria, elas depois de algum tempo elas estão mais pobres do que antes de receber o prêmio, porque essa consciência de pobreza, ela não consegue sustentar a riqueza. É um conflito do que você quer aqui nesse mundo exterior e aquilo que está dentro de você, tá? De você, de modo geral, falando aqui genericamente. Pode ser que você não tenha isso, então parabéns para aqueles que estiverem nessa vibração. Bom, mas isso, infelizmente, é o que acontece com a grande parte das pessoas e com situações assim de buscar as soluções, como eu estou trazendo aqui,
e como eu pesquisei, na minha vida tive que descobrir isso aos poucos, até encontrar o caminho dos resultados que me levam a me sentir à vontade para falar com você, é por aí, tá? Então, assim, esta é a razão, ou seja, esse conflito que existe. A educação financeira é algo extremamente simples, como eu falei, tá? E claro que pode-se trazer questões históricas, políticas, religiosas, concentração de riqueza, enfim, manipulação disso, daquilo, mas isso são questões que podemos ir para um outro lado de discussões que não é o caso prático como eu quero trazer aqui. Bom, desde a Idade Média, o sistema feudal, ele era aquele que fazia uma concentração, então, da riqueza, e as massas, né, um grande grupo de pessoas, eram obrigadas a acreditar que a riqueza era algo escasso, né, e que essa escassez ela fazia parte da vida então da maior parte das pessoas, e que a abundância era só para alguns e não para eles, né? Então isso já vem como uma marca inconsciente carregada de geração para geração, tá? Então isso precisa ser desfeito, porque a riqueza que existe no mundo, ela é um direito de todos, tá? Isso aqui não é nenhuma pregação religiosa, como alguns podem pensar que seja. Não, isso aqui é uma constatação, tá? É só observar a natureza. Eu gosto de fazer essa analogia. Bom, como mudar isso? Como mudar essa situação? Então, estamos falando de consciência ainda, consciência de riqueza. Como mudar? Primeira coisa é muito simples também, né? Tudo é muito simples de dizer, tá? Bom, mas eu tenho que dizer, é parar de pensar na pobreza. Tá? E o que é isso, né? Bom, primeiro, vamos pensar que o passado, fazer uma linha do tempo. Tá? O passado é tudo que hoje você vive o resultado de todos os seus pensamentos, das crenças que você tem. Mas se você começar hoje, parar nesse ponto, no meio dessa linha, e olhar para o futuro, tá? Essa é a estrada, é o caminho das coisas que você pode fazer a partir do pensamento de hoje. E o pensamento de hoje, se ele for com a visão que eu vou em seguida falar, você vai aos poucos sendo menos ligado às coisas do passado. Tá bom? Entendido isso? Então vamos em frente. Bom, o que nós podemos então pensar agora? Vamos instalar então a consciência de riqueza. Tá? Como instalar uma consciência de riqueza? Parar de pensar e sentir em coisas que representem a pobreza. Que pode ser o jeito de falar, por exemplo, diariamente, pensamentos e palavras, ações pessimistas, trocar por se dar conta do pessimismo e colocar, então, uma visão otimista diante de tudo que vai acontecer na sua volta. Claro, não é fácil, tá? Em alguns momentos, mas isso é um exercício, uma repetição. Não acontece de um dia para o outro. É uma repetição e vai aos poucos isso se fazendo. E se você, por exemplo, como a grande parte das pessoas, e eu muitas vezes me traio nisso, reclamar de alguma coisa, pare, pense e deixe de ser reclamão e seja agradecido. Tá? Então é mudar o sinal, ou seja, a estação do reclamão por agradecido e mudar do sentimento do pessimista, né? Porque o tempo não está legal, porque era para acontecer isso, aconteceu aquilo. Não, tá? Seja otimista mesmo nas dificuldades. Essa é uma forma de sair, por incrível que pareça, tá? Mas esse estado de espírito muda o seu estado, que ele não, que a riqueza ela vai se instalando, ela vai se acomodando nesse clima de, digamos assim, de otimismo, de ver o mundo mais feliz e você se tornando mais feliz. Bom, deixar então a pobreza, o estado de pobreza saindo do negativo. Bom, o que é o foco na riqueza? Aqui alguns exercícios, tá? Alguns exercícios que podem ser fantasias, que se você já fez, tá? Continue fazendo, parabéns. Se não fez, comece a fazer. Por exemplo, de desfazer esse conteúdo subconsciente que tem dentro de você. Por exemplo, se você tem um extrato no seu banco lá que tem R$1, pegue uma cópia dele e faça uma cópia, né? E escreva mais, se tem R$1 ou R$10, coloque mais vários zeros,
de preferência para a direita, não para a esquerda, tá? E você vai transformar essa imagem, que é uma ficção no primeiro momento, para a mente racional, mas para o seu subconsciente, com a repetição, você vai se acostumando com essa nova paisagem aí, tá? Bom, então isso é um exemplo, tá, de uma coisa de programação mental para situações novas, sair de uma situação indesejada para uma situação desejada. Aos poucos você vai cancelando as indesejadas. Bom, outra coisa importante é imaginar o dinheiro em situações, imaginar o dinheiro na sua vida com uma sensação de coisas assim agradável, tá? Representando coisas agradáveis na sua vida e o dinheiro sendo, digamos assim, o suprimento para isso. Você pode fazer então um álbum, né, com situações essas que representem a sua realização pessoal, enfim, fazer esse seu mapa com figuras e visualizar isso. E entrar para dentro disso, como se você fosse uma criança, né? Aliás, as crianças até os 5 anos fazem isso com facilidade. Os adultos, depois dos 5 anos, perdem essa capacidade. É uma pena, tá? Então, assim, é como um adulto voltar a ser criança e fazer esse exercício de imaginação. Parece ser bobo, né? Mas eu não vou convencer as pessoas que são céticas só falando, porque isso só vai acontecer, mudanças, se forem feitas por cada um, se forem experimentadas. Bom, falei então desse álbum, né, de coisas que você quer, deseja, que represente riqueza para você. Pense agora, o que representa a riqueza para você e que você consiga enxergar isso com satisfação. Faça um álbum com figuras disso, tá? Outra coisa sensações do extrato bancário ou da sua corretora com seu investimento, você bota mais zeros em cima do valor que você tem lá. Bom, e aqui um outro ponto, quase antes de encerrar, que é o seguinte, um truque para fazer afirmações para confundir o seu subconsciente. Olha só que digamos assim, que afronta o subconsciente. Mas assim, o subconsciente não questiona. O seu subconsciente é onde estão as suas crenças. Aquelas crenças que dizem não para o seu potencial, para a sua riqueza, para o seu mundo a ser criado. Ele está vinculado a crenças, etc. Então, como é que você pode fazer isso? Fazendo o que se chama, ao invés de você dizer que quer, por exemplo, que eu sou rico, por exemplo, se você tem uma situação de dificuldade financeira e diz assim, eu sou rico, você vai entrar em conflito com o seu subconsciente. E aí vai prevalecer aquela crença que diz, não, você não é rico, você é pobre. Então, se você fizer isso, você entra em conflito e perde. Agora tem uma forma de você confundir o seu subconsciente. Eu estou dando esse exemplo da riqueza. Você pode fazer para qualquer coisa. Você pode fazer o seguinte, você vai dizer assim, você vai usar um porquê, uma pergunta. Por que sou tão rico? O seu subconsciente se confunde quando você usa esta palavrinha, o porquê sou tão rico. Você está, na verdade, afirmando que já é, e colocando o porquê. Então o subconsciente, aos poucos, ele vai se acalmar. Experimente para você ver e depois escreva aí como é que foi essa sensação. Por que sou tão saudável? Se você tem algum problema de saúde, se você está preocupado com alguma coisa. Por que eu não, se você tem dívida, por que eu não tenho mais dívidas? Então, aos poucos, você vai desfazendo essa água suja do balde que eu falei no início, e entrando então a água limpa, que é a limpeza do seu subconsciente, que abre o caminho para a riqueza. Bom, conclusão, tá? Como eu falei no início, só para concluir, aqui o que a gente viu? Tá? Em termos de educação financeira, a importância de gastar menos do que você ganha, de aumentar a sua renda, de ter reservas de emergência, tudo isso eu já coloquei em vários vídeos, está no meu curso em muitos detalhes. Ter o seu orçamento, como controlar os gastos, como fazer reserva de independência financeira, projetos de vida, entender os juros compostos, saber como montar a carteira de investimento, tudo isso é educação financeira, ok? Você sozinho ou você com a família. E ao mesmo tempo é trabalhar essa situação da consciência de riqueza, desfazer aquelas coisas que estão aí silenciosamente contaminando e minando o seu sucesso financeiro. Então essa foi a ideia do vídeo, tá certo? Muito bem, ficamos por aqui.
Espero que tenha servido para você fazer reflexões super importantes nessa questão de educação financeira e esse processo de consciência para a riqueza. Tá certo? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.